Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às aulas, hoje a gente vai falar sobre a síndrome hepatorrenal. Então, qual que é o contexto aqui? Em geral, você vai observar que é um paciente cirrótico com ascite que desenvolve uma lesão renal aguda, num contexto onde outras etiologias mais prováveis foram excluídas. Então, esse é um ponto essencial que você compreender que se trata de um diagnóstico de exclusão. E é uma entidade funcional, na verdade. Não existe uma lesão estrutural, lesão tubular evidente. Existem discussões se pode acontecer alguma coisa estrutural ou não, mas eles sempre colocam assim, via de regra, é um rim histopatologicamente normal. Essa é uma entidade que é razoavelmente frequente, então vai acometer até 40% dos pacientes com cirrose e ascite ao longo da evolução da doença. É menos frequente em contextos agudos, mas é relatada tanto na hepatite alcoólica grave, tumores metastáticos, assim, aqueles tumores que fazem uma invasão maciça do fígado, e na insuficiência hepática fulminante também é relatado. E invariavelmente esse é um diagnóstico que está associado a um mau prognóstico para o paciente. Qual que é a fisiopatologia? Então lembra, existe um contexto de vasodilatação esplâncnica. Então a circulação que irriga os órgãos da cavidade abdominal é uma circulação que está vasodilatada pela presença principalmente do óxido nítrico. Tem várias teorias que tentam explicar essa vasodilatação. Pode também estar relacionada à questão da translocação do LPS, que é o lipopolissacáride das bactérias, né, de produtos bacterianos, então, e que acabam então levando a inflamação e vasodilatação. O corpo acaba, os baroreceptores, né, acabam traduzindo isso como uma queda do VCE, que é o volume circulante efetivo. Você tem também uma queda da pressão arterial média, e aí existe uma resposta vasoconstritora. Então, com aumento de catecolaminas, vasopressina, endotelina, liberação de prostaglandinas e também ativação do SRAA, do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso acaba levando a um desbalanço. Por um lado, a circulação esplâncnica está vasodilatada. Por outro, no território renal existe um predomínio vasoconstritor, né, devido a essa ação dessas substâncias aqui, catecolaminas, vasopressina, etc. Então, acaba funcionando semelhante a uma questão de uma ira pré-renal. Os túbulos, então, vão estar ávidos por sódio. Então, classicamente, eles descrevem, você tem uma queda de TFG com uma redução da excreção de sódio, se torna menor do que 10 mEq por dia. E lembrar que aqui a gente tem um túbulo íntegro. Então, essa questão da avidez por água e sódio, ela é pronunciada. A presença de um fator precipitante é muito importante. Assim como a gente tinha esse estudo bem relevante na encefalopatia hepática, aqui também você precisa fazer uma busca ativa por fatores precipitantes da síndrome hepatorrenal. Muitas vezes a gente tem a questão da peritonite bacteriana espontânea, da PBE. Então, até 30% das PBEs vão acabar desencadeando uma síndrome hepatorrenal. Por isso a gente tinha aquela questão dos estudos da profilaxia. Uma vez desenvolvida a PBE, é importante que você faça a profilaxia da síndrome hepatorrenal. Para quem? Para a maioria dos pacientes. Tá? Isso aqui é o slide que eu dei na aula de estudo da CIT. E a gente vê que para pacientes com create acima de 1 ou ureia maior que 64, algumas referências colocam ainda bilirrubina maior do que 5, uma vez desenvolvida a PBE, eu devo fazer a profilaxia da hepatorrenal. Então, a maioria dos pacientes que têm PBE precisam receber albumina 1,5 grama por quilo por dia, no primeiro dia, e depois 1 grama por quilo no terceiro dia. Isso porque nos estudos mostram que não basta você tratar com antibiótico. Vou dar um antibiótico e vou aguardar o rim melhorar. Não. Esse é um caso que vale a pena você já dar a albumina profilática junto. Outro contexto é a questão das paracenteses. Quando você faz uma paracentese sem reposição de albumina, a gente sabe que acima de 5 litros é um clássico bem definido na literatura. Devemos repor de 6 a 10 gramas por litro retirado do total removido. Mas algumas referências já trazem essa abordagem mais recente, onde que mesmo ascites menor do que 5 litros podem ser necessária uma reposição de albumina, para, sobretudo, casos onde o sódio é baixo, menor que 130, no contexto de uma lesão renal aguda ou em pacientes que estão com instabilidade hemodinâmica. Outras infecções também favorecem bastante, como evento desencadeador precipitante
da hepatorrenal, hemorragia digestiva, hepatite alcoólica aguda. E o uso de diuréticos, qual que é o ponto aqui? Até o especialista do UpToDate ele deixa bem claro. Não é que os diuréticos eles causam hepatorrenal. Os diuréticos eles fazem uma lesão renal aguda pré-renal. E eu preciso retirar isso da frente, afastar esse diagnóstico diferencial e já tratar ele. Por isso aqui a suspensão, ou alguns dizem até a redução das doses, mas em geral é suspensão, é um componente essencial da sua terapia. Sobre o quadro clínico, veja, lesão renal aguda, na maioria das vezes, qual que é o quadro clínico? Ele é assintomático ou oligossintomático, e aqui a ideia é a mesma. A maioria dos pacientes vai ser oligossintomático. Na verdade, ele vai estar introduzido num contexto de sinais e sintomas da doença de base, que é, em via de regra, uma cirrose avançada. Mas, claro, pode vir com uma queixa de oligúria. Então, mas o diagnóstico vai vir então por uma avaliação laboratorial, evidentemente. Então, a elevação da creatinina é um marco. E é legal que eles citam que pode ser sutil isso. Às vezes pode ser um aumento de 0,1, depois aumenta mais 0,1, depois passa um tempo aumenta mais 0,2. Isso vai progressivamente aumentando, às vezes o comportamento é errático. O sedimento urinário, como a gente vai reforçar mais para frente no diagnóstico, ele é, via de regra, inocente. Tá? Então, eles até citam, pode ter cilindros granulosos por conta da hiperbilirrubinemia? Pode, né? Mas via de regra é inocente. Proteinúria tem que ser ausente ou mínima, então menos de 500 mg por dia. A taxa de excreção do sódio devido à avidez dos túbulos é baixa, menor que 10 mEq por litro por dia. E o paciente muitas vezes se apresenta oligúrico, né? Mas pode não ser oligúrico também. A classificação ela foi classicamente classificada como hepatorrenal tipo 1 e tipo 2, então a gente encontra isso na literatura ainda com frequência. A hepatorrenal do tipo 1 ela é mais aguda e grave, então ela vai se definir. Alguns chamam de síndrome hepatorrenal / lesão renal aguda, né, traduzindo. Mas se refere então a uma elevação da creatinina, que pode ser uma duplicação, né, em menos de 2 semanas, ou uma duplicação com níveis acima de 2,5 em menos de 2 semanas. Então é isso. Creat maior que 2,5 em menos de 2 semanas. Essa é uma situação que, em geral, via de regra, vai cursar com oligúria. E aqui o prognóstico é bem ruim, sobretudo se não tem tratamento, aí o prognóstico é ominoso. Na hepatorrenal do tipo 2 vai ser uma elevação mais branda da creatinina ou até uma elevação maior do que 2,5, só que em mais de 2 semanas. Tá? Então basicamente vai ser uma lesão renal que não vai fechar critério para a hepatorrenal do tipo 1. E aí muitas vezes essa vem naquele contexto de uma ascite refratária. É legal lembrar que até no UpToDate eles citam que você tem que ter uma cautela na interpretação da creatinina nesses pacientes. Por quê? Porque ele é sarcopênico, portanto, elevações, às vezes inocentes, digamos assim, ou brandas da creatinina, equivale, na verdade, a uma queda de TFG super avançada. E a definição, então, olha só que importante, né? É uma somatória, porque é um diagnóstico de exclusão. Então, em geral, o contexto de uma paciente com doença hepática grave avançada, e ascite e hipertensão porta, que tem uma elevação de creatinina, onde você excluiu diversos diagnósticos e fez uma prova de expansão para afastar a pré-renal com albumina. Tá? Então, veja, uma doença hepática crônica ou aguda grave, com insuficiência hepática avançada e hipertensão porta, mais elevação da creatinina em 0,3 ou mais, né? No mínimo 0,3 em 48 horas, ou um aumento da basal de 50% ou mais em 7 dias. Isso é uma atualização, depois de 2015, esses valores aqui foram atualizados, junto com a KDIGO, para poder então andar em compasso com as definições da KDIGO de lesão renal aguda. O UpToDate ele coloca só dessa forma, mas dá até para refinar mais, baseado na própria classificação da KDIGO, né, que eu vou citar para vocês. Então, elevação da create com, né, exclusão de outra causa provável de LRA, né, de lesão renal aguda. Então, o paciente não pode estar chocado, não pode ter feito uso de nefrotóxicos,
tem que ter afastar que está diante de uma PBE, não pode ter uma hematura com desmorfismo, senão na verdade se trata de uma nefrite, não pode ter uma proteinúria maciça, ultrassom de rins e vias não pode mostrar uma doença renal parenquimatosa crônica, e não pode ter obstrução, evidentemente. Né? Qual que é a questão prática? E somado tudo isso, ainda eu preciso ter feito uma prova de expansão, porque se ele respondeu a prova de expansão, eu suspendi o diurético e dei a albumina 1 grama por quilo dia, tá? Até no máximo 100 gramas por 2 dias, e retirei os diuréticos. Se ele respondeu, na verdade era uma pré-renal, né? Então, não respondendo e cumprindo todas essas etapas, aí sim, se trata de um hepatorrenal, eu vou tratar com albumina e terlipressina. Então, cuidado só que na prática mesmo, tá? O que você vai fazer? Você vai tirar da frente todos esses diferenciais. Então, tá usando aminoglicosídeo, tiro. Tá infectado, já estou tratando a infecção, já estou tratando o choque, já estou fazendo tudo e já estou dando albumina. Tá? Então não é para esperar cada uma dessas etapas se concluírem, porque é um paciente que você tem que tratar logo. Entrar com terapia logo, porque o prognóstico é muito ruim. Então, essa aqui é só a definição detalhada que está compactuando ali com a definição da CADIGO, é só isso. Né? Então, estadiamento 1 é aquele aumento de 0,3 ou entre 1,5 e 2. Tá? O estadiamento 2 é um aumento de 2 a 3 vezes a basal da creatinina. O estadio 3 é maior que 3 vezes o basal da creatinina, ou maior que 4 o total, ou o início da diálise. Ou você poderia usar o volume urinário, assim como a CADIGO compreende. A diferença é que aqui eles citam que a classificação pode ser 1A ou 1B. Um A é se menor do que 1,5 e um B é se maior que 1,5. E aí são dicas diagnósticas que não fazem mais parte dos critérios da hepatorrenal, mas que podem ajudar você a fazer esse diagnóstico. Então, paciente com contexto de ascite de difícil controle, com ascite refratária, hiponatremia grave, tem aquele paciente que tende à hipotensão, clássico disrótico avançado, né? E com baixa fração de sódio, menor que 0,5. Como diagnóstico diferencial, já acabei de citar com vocês, a gente tem NTA, azotomia pré-renal, uma obstrução, né, e as glomerulonefrites. Em relação ao NTA, veja, você vai ver, está usando aminoglicosídeo, vou suspender, vou evitar contraste iodado, obviamente suspender os AINES. Né. No pré-renal, ver se o contexto de jeca, de vômitos, de sangramento, terapia com diuréticos excessiva. Tá? Cuidado com os antipertensivos inadequados nesses pacientes. Lembra o contexto, aquele conceito de cirrose, cura e hipertensão, né? Por conta dessa vasodilatação, esses pacientes eles vão se comportando de uma forma mais hipotensa, vão ficando mais hipotensos. E aqui, cuidado, né? O super especialista do UpToDate ele sempre reforça. Né? Não faça beta-bloqueadores, né? Apesar de que eu estou querendo deixar o beta-bloqueador para uma profilaxia de sangramento, né? Que é o clássico. Mas se ele tiver hipotenso, e aqui hipotensão ele frisa, é na verdade uma PAM menor que 82. Né? Então cirrose, ascite e hipotensão não combina com beta-bloqueador. Ele vai se caminhando para um... Né? IECA também não cai bem, então a gente vê que isso é um comportamento terapêutico que se afasta da IC, né? É mais ou menos o oposto, a gente tende a suspender logo esse beta-bloqueador assim que faz hipotensão, assim que descompensa, que tem PBE, etc. O ultrassom para afastar a uropatia obstrutiva e as nefrites que eu já comentei. O tratamento, né? Sempre vamos fazer uma busca ativa para o fator agressor. Então ele bebe, vai suspender o álcool, ele tem uma hepatite B, a gente vai tratar, tem uma hepatite C, é passivo de tratamento também. Vão suspender todos os nefrotóxicos, os antipertensivos, os beta-bloqueadores, e a gente tem 2 cenários possíveis. Meu paciente está crítico lá na UTI ou meu paciente está estável na enfermaria. Está crítico na UTI/emergência, ou seja, leito de monitorização de paciente grave, noradrenalina com albumina. É muito bem indicado. A noradrenalina ela é boa e barata, digamos assim. Tá? Bem mais barata que a terlipressina, tem até menos efeitos colaterais, né? Mas evidentemente o paciente está monitorado, o paciente está com acesso central. Então a gente vai dar noradrenalina para objetivando uma elevação da PAM acima de por volta de 10 mg de Hg. Né? E dar albumina agora no tratamento. Né? Antes a gente tinha feito uma prova diagnóstica de expansão. Tá? Agora a gente vai fazer então o tratamento, mas de novo a dose é a mesma, 1 grama por quilo dia, no máximo 100 gramas por dia, por 2 dias. Tá? A vasopressina eles citam também pode ser útil.
certo? E aí, no paciente que está em enfermaria, então a terlipressina é, na verdade, a substância mais estudada. A recomendação é que se faça, comece com 1 miligrama de 6 em 6 horas, é um bolus endovenoso, tá? Com albumina, de novo, 1 grama por quilo, por 2 dias. E aí, posteriormente, nos dias consecutivos, tá? Enquanto você ainda espera o seu critério de resolução, você vai manter uma dose menor de entre 25 e 50 gramas por dia, uma média aí de 30 gramas por dia. Eles citam também, não é a nossa realidade aqui no Brasil, na maioria dos lugares, mas você poderia fazer midodrina com octreotide e albumina. Tá? Midodrina é um alfa adrenérgico, então aumenta essa função de aumentar a pressão. O tratamento ele pode durar até 2 semanas, né, com o objetivo de elevar a PAM entre 10 e 15, né, mantendo uma PAM acima de 82 mg de Hg, né, e você pode também, como eu comentei, fazer isso com a midodrina. Eles citam que a TIPS pode ser uma terapia de resgate, né, mas é exceção da exceção. Só para lembrar aqui para vocês, né, a questão do uso da albumina. Então a dose aqui, já comentei, 1 grama por quilo por dia, por 2 dias consecutivos, dose máxima de 100. O frasco, da maioria dos lugares, o frasco é esse aqui, é um frasquinho de 50 ml com albumina 20%. Portanto, ele tem 10 gramas por frasco. Em quanto tempo eu infundo? Vai infundir em 30 minutos por frasco, tá? Aproximadamente. É uma substância que tem então, poder oncótico importante, pode fazer então, congestão, certo? E a dose que você vai manter até o fim do tratamento é essa aqui, de 25 a 50. Ainda falando sobre a terlipressina, né? Como manejar? Isso aqui, veja, é uma opção de protocolo, tá? Então a dose inicial é de 1 miligrama, EV de 6 em 6. Você vai avaliar depois de 2 dias se sua terapia teve ou não resposta. O que é resposta? É uma queda de pelo menos 25% da creatinina. Opa, comecei com essa dose aqui e caiu mais de 25%, excelente. Então eu vou manter a minha terapia com essa dose mesmo de terlipressina. Só vou reduzir então a dose da albumina, tá? Para, digamos, 30 gramas por dia, até que a minha creatinina normalize ou fique no máximo 0,3 acima da basal, tá? Ou bata o tempo máximo de 14 dias. E tem aqueles respondedores parciais. Ele teve uma melhora parcial, então ele sobe no estadio, ele melhora no estadio, mas ele não chega ao valor basal ali de até 0,3 da basal. Né, o valor de melhora. E aí, nesse caso, você precisa individualizar. Eu vou aumentar a dose, eu vou manter por 14 dias. Agora, se é um paciente que você introduziu aquela dose padronizada e não teve uma queda de 25%, perfeito. Aí eu vou aumentar a minha dose de terlipressina. E como? Tá? Então, a cada 2 dias eu passo depois para 1 miligrama de 4 em 4, passou mais 2 dias, não caiu 25%, eu vou passar para 2 de 6 em 6, não caiu 25%, eu vou passar para 2 de 4 em 4, e aí vou buscar, acessar essa resposta dele para classificar se vai ser respondedor parcial ou se de fato é um não respondedor, não respondeu aí, passou mais 2 dias sem queda de 25%, ele não respondeu, você vai suspender a medicação. Tá? E vai pensar em outra terapia, fazer hemodiálise, enfim, buscar um transplante hepático para esse paciente. Então é mais ou menos assim que a gente maneja esse caso. Espero que tenha ajudado, pessoal. Forte abraço.